minha Nossa Senhora. Povo Santo, salve Maria Imaculada, é com muita alegria e com muito amor que hoje eu venho gravar para vocês este vídeo. O vídeo que estarei partilhando com vocês a minha experiência com Jesus, o dia que eu tive um encontro pessoal com ele. Aguarda um pouquinho para que você possa escutar e entender melhor o que eu vivi, tá? Roda a vinheta! Então, pessoal, eu vou falar hoje sobre como foi meu encontro pessoal com Jesus. Eu vou resumir o máximo, porque eu tive várias experiências maravilhosas. Mas de uma delas, a que mais marcou a minha vida foi no ano 2014, em julho de 2014, de 17, 18, 19, se eu não me engano, em Bom Jesus de Goiás. É onde eu morei há um tempo. E assim, antes de eu fazer esse encontro, eu tinha uma vida totalmente errada. Apesar que meus pais, eles são de igreja, da igreja católica, eu nasci de um berço católico, graças a Deus. Porém, eu não vivia o que a igreja pedia, eu não vivia o que Cristo pedia, eu vivia algo muito errado. E eu lembro que eu fui morar em Goiás há algum tempo, depois eu voltei pra cá, depois eu fui novamente. E nessa minha segunda ida, eu tava passando por várias tribulações lá, relacionamento e tal. E eu tava muito magoada com algumas situações. E eu tava muito intrigada de minha família, assim, eles não fizeram nada comigo, porém eu fiquei intrigada. Minha mãe, meu pai não queria voltar pra cá, porque eu tava me sentindo a dona do meu nariz com 16, 17 anos de idade, né? E aí eu lembro que uma amiga minha, Mirlene, eu não sei nem se eu poderia falar, mas eu estou falando porque eu amo muito essa menina, foi um anjo na minha vida. Um beijo, meu amor, saudade de você. E assim, ela foi uma pessoa que foi o anjo de verdade que o Senhor colocou na minha vida. Ela me incentivou para que eu participasse desse encontro. O encontro se chama Calvário. Quem mora em Goiás, em Bom Jesus, por favor, faça esse encontro que é maravilhoso, é perfeito, é maravilhoso, é top. E assim, eu nunca imaginei que eu ia viver algo tão forte. E ela me convidou e eu dava meio receosa. Eu falava, não sei o que, tô sem dinheiro. Eu inventei várias desculpas. E um amigo meu, que eu considero como irmão, o Charles, um beijo, meu amor. Eu sei que, assim, a gente não tem tanto contato, mas foram anjos na minha vida que o Senhor colocou antes mesmo de eu saber a grandeza dele na minha vida, né? E ele falou, não, eu pago. Ele foi, enfim. Fiz a minha matrícula, minha inscrição lá, né, para fazer esse encontro. Seria daqui mais ou menos uns 2 meses e tal. E aí eu lembro que durante esse tempo antes do encontro apareceu várias coisas para que eu desistisse, né? Aparecia tanta coisa, mas tanta coisa, sabe? Você tem isso, tem aquilo, e caraca, eu não vou mais. E aí eu lembro que eu teve um domingo antes do encontro, uma semana antes do encontro, que eu fui pra missa. Eu não tinha ido pra missa, tinha muito tempo. E eu decidi pra mim sozinha. E eu fui pra missa, e lá na missa eu fiquei, mano. E aí eu fiquei só pensando, né? Porque eu vim pra missa. Aí no final teve os avisos, né, comunitário e tal, e falaram que na próxima semana seria o encontro de jovens Calvário. E aí eu lembrei, né, nossa, eu fiz a inscrição, não tava nem lembrando mais. E eu falei, tá chegando. E aí eu não fui rezando, mas eu fui pensando, né, será que eu devo fazer? Eu não conhecia ninguém, a única pessoa que eu conhecia assim era ela, a Mirlene. E então vamos lá, né? Sei que deu a maior tribulação pra mim não fazer naquela semana, eu não queria. Sei que em cima da hora eu decidi ir, na sexta à tarde. Cheguei lá, ainda o rapaz me chamou por lista pra entrar lá pra capela. E quando me chamou eu fiquei assim, não vou. Tipo, não vou. Meu nome é Camila, começa com C, então foi primeiro que Milene, né? Depois eu entrei com Milene. Só que, a partir do momento que eu coloquei os pés naquele lugar, pessoal, não liga, eu estou um pouco gripada, então, assim, sabe? Eu tô falando meio assim, foi. Mas releve, eu precisava fazer esse vídeo porque eu quero ser fiel a vocês. Enfim. O que eu tava falando? E aí eu entrei lá e assim, com a mente assim, ó, a partir de agora eu entrei, mas eu preciso abrir meu coração para que Jesus faça a morada e mude toda a minha vida. E assim eu fiz. Quando chegou lá, eu
fiquei mais só, tipo, por própria opção, eu ficava com Milene e tal, mas eu ficava mais só, né? Porque, não sei, porque eu queria viver aquele momento, né? Com Deus. E aí, eu lembro que... Eu não lembro direito, peraí. Ah, então, aí começou o encontro. Começou o encontro, o pessoal começava a louvar e tal, vários jovens servindo e tudo mais, tudo mais. E eu super feliz. E eu, tipo, eu tava muito feliz e eu não tava entendendo o motivo daquela felicidade. Eu, caraca, aqui é muito bom. E eu não tava... Nossa, eu vivia nas festas e eu não tinha aquela sensação boa. E aí, eu sei, do primeiro dia que eu entrei até o último dia, foram assim, dias sensacionais. Teve encontros em que o Senhor me chamava pra, através de um pregador, né? Tiago, que eu também amo muito. Um beijo, Tiago, meu padrinho, meu pastor, assim, um pastor que regeu muito bem a sua ovelha, que sou eu, graças a Deus. Eu não conhecia ele, eu não conhecia ninguém, na verdade, e ele falou assim, começou a falar sobre uma jovem que estava naquele meio e que precisava de uma conversão e que, tipo, tava pedindo muito que Deus mudasse sua vida, e falou assim sobre relacionamentos, que o Senhor tava selando uma castidade na minha vida, tipo, para que eu agarrasse a forma de viver na castidade. E foi falando. E aquilo eu fui sentindo que era pra mim. Aí ele disse: seu coração tá ardendo nesse momento. E eu, caraca, tá ardendo. E eu chorava. Ele, sabe, tinha 80 jovens, eu acho que mais ou menos 80 jovens. E assim, ele disse também, assim, que depois que eu saísse do encontro, eu ia passar por algum tempo de provação e Deus ia me confirmando que era aquele... Deus ia me confirmando que era aquilo que ele queria pra minha vida, né? Servir a ele. Não sabia de nada, não entendia nada. Não sabia o que era castidade, eu não sabia o que era isso, não sabia o que era nada. Fiquei bastante perdida, né? Querendo entender, depois do decorrer do encontro, ia tendo pregações que eu fui me situando. Falavam sobre castidade, o que era, sabe? Sobre tudo. E aí eu comecei a achar aquilo belo, porque, tipo, era algo diferente do que eu vivia. E eu comecei a me questionar. Será que eu vou conseguir deixar minhas... Não que deixar as amizades, mas, tipo, deixar o que eu fazia, de ir pra festa, de fazer isso, fazer aquilo. Apesar que ninguém falou assim, você tem que deixar de parar. Mas eu tava sentindo incomodada. Foi o Espírito Santo que foi agindo na minha vida. E eu lembro que eu chorava... Eu chorei o encontro todo, porque, assim, eu sou chorona, muito chorona. Quem me conhece sabe que eu sou muito chorona. E assim... depois de lá, Deus foi realizando várias obras, sabe? Teve um momento também lá que falou sobre... Era o dia anunciado do meu pai. Eu lembro que era um momento da família. E começou os vídeos. Passar os vídeos das famílias, dos jovens que estavam lá. Só que eu pensei, ninguém vai entrar em contato com minha família, porque minha família mora longe. Não tem como ninguém falar com minha mãe e meu pai. Só que foi tudo ao contrário. Eles conseguiram falar com minha mãe. Minha mãe mandou um áudio topzera pra mim, assim, sabe? Maravilhoso, falando que me amava, que eu me sentia amada. Mandou, meu pai não mandou porque ele tava em Minas e lá não tinha contato e tal. Mas o pessoal que eu morava, que eu chamo de tio e tia, tio João e tia Sueli, eles fizeram um vídeo assim lindo pra mim, falando que eu era menina de ouro. E vinha falando que eu era, assim, falando coisas maravilhosas. E eu chorei bastante, né, também, pra variar, né? E aí, sei que eu saí daquele encontro, a minha vida mudou. Sem eu perceber, eu comecei a ficar leve, sabe? Eu comecei nossa, que top que eu tô vivendo. Porque eu não estava sentindo mais o que eu sentia, tipo, as coisas que eu gostava de fazer, as coisas que eu, sabe, eu ficava eufórica. Eu já não existia mais aquela euforia de mudando. Era uma euforia santa, uma euforia que eu queria ir pra igreja, eu queria ir pra Santa Missa, sabe? Sempre. Até a minha forma de vestir foi mudando. Eu comecei a cortar algumas coisas, mas ninguém chegou pra mim e falou, você tem que parar. Não precisei, ninguém precisou chegar pra mim e falar isso. Você tem que parar de beber. Não, ninguém precisou falar isso. Eu fui me sentindo incomodada. E aí eu lembro que teve como é que diz? Um almoço em família com o pessoal que eu morava. E aí, nesse almoço, todo mundo colocou um copinho de cerveja lá de boa, como se fosse socialmente. Só que no momento que eu fui beber, eu não aguentei, eu saí correndo, porque eu falei, nossa, eu vou vomitar, meu gente, eu não aguento isso. E fiquei com muito nojo,
Porque, eu não sei, porque eu não sei. E depois de lá pra cá, eu nunca mais tive vontade. E aí, de lá pra cá, Deus foi me confiando muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. E eu fui agarrando, agarrando, Senhor, obrigada, obrigada. Depois disso, é que Deus foi me confiando várias coisas. Depois eu vim embora pra cá. Deus pediu muito pra que eu voltasse pra cá. Eu terminei o relacionamento que eu tinha lá. E, assim, saímos em paz, graças a Deus. E eu vim pra cá e com a esperança, tipo assim, Deus tem algo pra mim. Deus tinha algo maior pra mim, apesar de que eu amava muito meus amigos de lá, do grupo de oração de lá, os meninos do Ministério Jovem. E assim, caraca, eu fiquei muito mal. Nossa, e aí, Deus, tenho que ir mesmo? E aí meu padrinho, né, o Tiago, que eu já vi falando aqui, ele falou assim, olha, se dá vontade de Deus, você vai. Vai, Deus tem algo maior pra você. E eu falei, então tá, eu vou. Sabe, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E vim embora pra cá e foi assim, foi incrível, porque, tipo, eu conheci várias pessoas maravilhosas. Aconteceu, tipo, durante esse tempo que eu vim embora, aconteceu muitas coisas que, assim, se eu não tivesse na presença de Deus, eu não teria oportunidade de vivê-las, sabe? Eu conheci a Missão Galileia, é a missão que eu já falei, sou discípula e tal. É onde mudou também, a minha vida foi me moldando cada vez mais até hoje. Enfim, e aí, assim, é isso. O vídeo tá ficando muito prolongado, porque é muitas coisas maravilhosas que o Senhor realizou. E assim, eu te convido hoje a que você possa abrir o seu coração de verdade, sabe? Abrir o seu coração para Jesus e falar assim: Senhor, faz morada, muda minha história, renova o meu, sabe? Renova a minha vida, reconstrói tudo, desconstruir aquilo que não é dele e reconstruir aquilo que é dele, que a vontade de Deus é muito maior do que a nossa, é muito melhor, gente. A gente pensa uma coisa, a gente quer fazer aquilo que acha top, mas quando Deus faz, a gente é melhor topzera, minha gente, é top demais. E eu tô ficando muito empolgada. E é isso aí, Deus te abençoe. Outro apelo também, né, que sempre tem que fazer no final do vídeo do YouTube, ainda tô pegando as mães, né? Se inscreva no meu canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Pode compartilhar para testemunhar a maravilha que o Senhor já fez na minha vida, as maravilhas. Depois eu posso estar falando sobre mais coisas, depois vocês podem estar pedindo aqui. Sobre a minha vida em si, eu posso fazer depois, enfim. Mas é isso aí, Deus te abençoe, Nossa Senhora te cubra com seu manto sagrado. E é isso aí, beijos, até o próximo vídeo.